O Marcos convidou-me para este desafio, que é falar para aqueles que não estão casados. Eu estou casado, vai fazer agora em julho 23 anos e tenho 46, portanto, como podem ver, é metade da vida, mas ainda me lembro bem de quando não estava, e a palavra do Senhor há de falar, não é? A palavra do Senhor há de falar, e portanto, nesse sentido, queria convidar os irmãos para abrirem a palavra de Deus em 1 Coríntios 7. Podem ir acompanhando. A leitura vai ser projetada. Portanto, são vários versículos, os versículos que estão aí. E eu dei como tema esta reflexão: casar ou não casar, eis a questão. E a palavra tem recomendações, tem motivos de reflexão, tanto para os casados como para os não casados, embora a ênfase seja maior para quem não está casado. Eu reparei que tem usado a versão João Ferreira de Almeida. Nós, na igreja, temos usado a versão em português corrente, a Bíblia para Todos, e é essa que eu vou trazer aqui também, mas podem acompanhar porque as leituras vão ser projetadas também, está bem? Então podemos começar a ler a palavra do Senhor e diz assim: quanto aos problemas de que falavam na vossa carta, é preferível não ter relações sexuais, mas, para evitar o perigo da imoralidade, cada homem tenha a sua mulher e cada mulher tenha o seu marido. Que o marido cumpra os seus deveres para com a mulher e, do mesmo modo, a mulher para com o marido. Não é a mulher que é dona do seu próprio corpo, mas sim o marido. De igual modo, não é o marido que é dono do seu próprio corpo, mas sim a mulher. Não se privem um do outro, a não ser de comum acordo e para se dedicarem durante algum tempo à oração. Depois voltem outra vez à vossa vida conjugal, para que Satanás vos não faça cair na tentação por não se saberem dominar. Isto que vos digo é uma concessão, mas não é uma ordem. O que eu queria era que todos fossem como eu, mas cada um procede conforme os dons que Deus lhe concedeu, uns de uma maneira, outros de outra. Aos solteiros e às viúvas tenho a dizer que era melhor para eles continuarem a viver como estão, tal como eu. Mas se não sentem forças para isso, casem. É melhor casar-se do que arder em desejos. Quanto aos solteiros, não tenho nenhuma ordem do Senhor, mas dou a minha opinião, como alguém que, pela misericórdia do Senhor, é digno de confiança. Penso concretamente que é melhor continuarem como estão, por causa das dificuldades do tempo presente. Estás casado? Não procures libertar-te da tua mulher. Estás livre? Não te cases. Mas se te casares, não fazes mal nenhum. E se uma mulher solteira se casar, também não faz mal nenhum. Simplesmente ficam sujeitos às dificuldades da vida de casados. E eu queria poupá-los a isso. Eu gostaria que não tivessem preocupações. O que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e em fazer o que lhe agrada. O que é casado preocupa-se com as coisas do mundo e como agradar à sua mulher. Deste modo, anda dividido. Por seu lado, a mulher que não se casou ou a jovem que está solteira preocupa-se com as coisas de Deus e procura agradar-lhe de corpo e alma. A mulher casada preocupa-se com as coisas do mundo e como agradar ao marido. Digo-vos isto para vosso bem e não para vos impor limitações. Apenas vos mostro o que é mais útil e o que vos daria a possibilidade de se dedicarem inteiramente ao Senhor. Uma mulher casada está ligada ao seu marido enquanto ele viver. Se ele morrer, ela fica livre e pode casar-se com quem quiser.
mas que seja com um crente. E vou enfatizar esta parte, eu não vou falar sobre isto, mas gostava de enfatizar aqui, é dito claramente pelo apóstolo Paulo, mas que seja com um crente. Portanto, é este o casamento que o Senhor recomenda. Contudo, na minha opinião, ela será mais feliz se não se voltar a casar. E parece-me que também eu falo com a ajuda do Espírito de Deus. Bom, nós lemos bastante agora da palavra do Senhor, o que é bom, porque é importante que seja a palavra de Deus a falar. Nós estamos aqui exatamente para isso, para ouvir a palavra de Deus. E agora, em conjunto com os irmãos, gostava de refletir sobre o texto e trazer algumas considerações acerca daquilo que Deus nos diz por meio desta passagem. Gostava de começar por falar acerca do contexto da passagem, de algumas questões prévias que ela nos levanta para que possamos compreender bem a sua mensagem. Esta carta, escrita pelo apóstolo Paulo, é escrita à igreja de Corinto. E a igreja de Corinto situava-se num contexto no qual a sociedade era uma sociedade na qual existia muita imoralidade sexual, muita promiscuidade, muitos relacionamentos fora do casamento, enfim, uma série de coisas que, de acordo com os nossos padrões judaico-cristãos, são coisas que não devem acontecer. Portanto, aquilo que nós podemos interpretar por imoralidade sexual e promiscuidade. Mas, simultaneamente, nesse contexto, havia também uma grande admiração pelas práticas ascéticas, ou seja, por alguma abstinência, por aqueles que se isolavam para poderem servir a Deus ou aos deuses pagãos. Enfim, havia muita admiração também por esse tipo de práticas, por esse tipo de estilo de vida, por esse tipo de conduta. Portanto, havia esta tensão em, por um lado, existir uma grande imoralidade sexual no contexto da sociedade e, infelizmente, também dentro da própria igreja, e, por outro lado, a sociedade a ser uma sociedade que via com bons olhos e achava interessante aqueles que se dedicavam à espiritualidade, fosse ela qual fosse, e que, por causa disso, abdicavam de certas coisas na sua vida. E a igreja coloca questões a Paulo. A igreja de Corinto vai fazer perguntas, vai colocar questões a Paulo. Era a dinâmica que havia nos tempos da igreja original, com a missão a levar o reino de Deus aos povos que ainda não tinham sido alcançados, as igrejas a serem iniciadas, e depois, como ainda não sabiam muita coisa, colocavam as questões aos apóstolos que as esclareciam, e é assim que nós temos as cartas do Novo Testamento, e aqui no caso é uma dessas cartas. Portanto, a igreja coloca algumas questões a Paulo. E este texto que nós lemos é um texto no qual Paulo vai responder a algumas dessas perguntas que a igreja de Corinto lhes coloca acerca desta temática. Portanto, não é propriamente um tratado de Paulo acerca do celibato e do casamento. Não, ele está a responder a questões concretas e não a elaborar uma tese. Ele está a responder às questões que a igreja lhe colocou. Eu queria ainda falar acerca de algumas questões prévias. Nós vemos algumas expressões nestas passagens, nestas porções de texto que lemos, como por exemplo aquela que está no versículo 25, quando Paulo diz assim: bom, acerca disto eu dou a minha opinião, não é o Senhor que fala, é a minha opinião. Eu o vejo assim, agora não é uma recomendação do Senhor, é uma recomendação minha. E aqui podia levantar-se uma questão, que é, significa isso que no livro, na carta aos Coríntios, existem passagens que não estão inspiradas? O que é que Paulo quer dizer com esta é a minha opinião, não é que seja o Senhor a falar? Pode ser uma dúvida que nos assalte, não é? E uma dúvida bastante legítima. Mas aqui a questão é a seguinte: quando Paulo diz, bom, agora sou eu a falar, não é o Senhor,
Isso não quer dizer que ele não esteja inspirado pelo Espírito Santo. Ele está inspirado pelo Espírito Santo e aquilo que ele vai dizer é dito pelo Espírito Santo e serve para nós como norma. O que ele está a dizer é que acerca disto Jesus não falou no Evangelho. Portanto, quando ele diz, bom, isto diz o Senhor, nós podemos ir aos Evangelhos e encontramos Jesus a falar sobre aquele assunto. Quando ele diz, isto não diz o Senhor, mas digo eu, quer dizer que é uma abordagem, uma resposta que não se encontra nos Evangelhos e que não é inspirado. E prova disso é depois o versículo 40, mesmo o final de tudo que nós lemos, quando ele diz, e parece-me que também eu falo com a ajuda do Espírito de Deus. Portanto, ele está a dizer claramente que o texto que nós temos à nossa frente foi um texto inspirado por Deus. Muito bem. Neste texto, Paulo fala a vários grupos, não só aos não casados, fala a vários grupos. E um deles são os não casados. A palavra no grego é agamóis. Ele vai falar aos não casados, aos agamóis. E uma tradução literal desta palavra seria os que não estão presos pelos laços do casamento. Portanto, ele vai dirigir algumas das suas recomendações, inspiradas pelo Espírito Santo, aos agamóis, ou seja, àqueles que, numa tradução literal, não estão presos pelos laços do casamento. E quem são esses? Bom, ele vai dizer, são os solteiros, são os viúvos também, que não estão casados, e não fala, porque naquela altura provavelmente não se colocava a questão, mas são também, nos dias de hoje, os divorciados, que, a meu ver, em certo sentido, são também viúvos e passaram por um luto quando aquele casamento, aquele relacionamento se desfez. Portanto, os não casados seriam os solteiros, os viúvos e também os divorciados. Ora bem, e o que é que o apóstolo Paulo vai dizer aos não casados? Qual é a mensagem que ele tem a trazer aos não casados? Bom, coloca-se uma questão. Um cristão não casado deve casar-se ou deve permanecer solteiro? Ou seja, ser celibatário? É uma questão que, ao lermos este texto, ao ouvirmos aquilo que o apóstolo Paulo nos diz por meio desta passagem, é uma questão que se torna evidente. E parece que, devido a algumas razões, Paulo recomenda o celibato. Recomenda que quem não está casado permaneça não casado. Se não, vejamos o que está no versículo 7 e no versículo 8, não é? Diz assim, o que eu queria era que todos fossem como eu. Fossem como eu em que sentido? Neste contexto, que continuassem a estar não casados, não é? Ou a não se casarem. E depois o versículo 8, aos solteiros e às viúvas tenho a dizer que era melhor para eles continuarem a viver como estão, tal como eu, ou seja, que não se casem. Portanto, parece que Paulo recomenda o celibato. É bastante claro, bastante evidente. No entanto, há alguns aspectos específicos que nós temos que ter em consideração. Para alguns autores, não casar é só para quem tem dom de celibato. Portanto, é um dom. Nós recebemos os dons do Espírito Santo e o celibato será um dom também. Portanto, para alguns autores, provavelmente para a maior parte dos autores, quem deve permanecer não casado é quem tem esse dom, quem tem esse chamamento, quem recebeu esse carisma da parte do Espírito Santo, essa graça da parte do Espírito Santo. Bom, eu posso concordar com esses autores. Portanto, tudo bem. Quem deve permanecer celibatário é quem tem o dom de celibato, quem recebeu esse dom, essa graça, esse carisma da parte de Deus, dado pelo Espírito Santo. Agora, isto não é suficiente. Temos que ir um bocadinho mais longe.
tudo bem. Quem não se casa é quem tem o dom de celibato. Mas o que é o dom de celibato? Em que é que consiste o dom de celibato? E aqui gostava de vos contar uma situação da minha vida engraçada, que é, como disse, eu vou fazer já 23 anos de casado. E uma das primeiras conversas que eu tive com a Bia, com a minha esposa, que foi inclusive no contexto de um casamento, foi ela dizer-me assim: olha, sabes uma coisa, eu tenho o dom de celibato. Pronto, depois, alguns anos mais tarde, pela graça de Deus, graça sobretudo para mim, não é? Estávamos casados. Ora bem, portanto, coloca-se a questão, o que é ter dom de celibato? O que é receber essa graça, esse carisma? Se o dom de celibato é não ter impulsos sexuais, eu compartilho aqui com os irmãos. Nunca conheci ninguém nessas circunstâncias, homem ou mulher. Nunca conheci ninguém que não tivesse impulsos sexuais. Todas as pessoas, até ao dia de hoje, que eu conheci, são pessoas que têm a sua sexualidade, têm os seus impulsos sexuais. Portanto, se ter dom de celibato é isso, ser completamente indiferente à área da sexualidade, eu nunca conheci ninguém assim. Agora, se ter dom de celibato é, apesar de ter os impulsos sexuais como as outras pessoas, estar disposto a abdicar disso para servir ao Senhor, estar disposto à abdicação dessa área da vida, que é a área da sexualidade dentro do casamento, para servir ao Senhor, nesse caso eu posso compartilhar com os irmãos que eu conheço pessoas que vivem esse tipo de vida. Estou a pensar numa pessoa em concreto, um grande amigo meu também, que é o pastor Ronildo Modesto, um homem bastante atlético até, mas que, para servir ao Senhor, abdicou de se casar. Ele tem tensões sexuais, lutas por vezes? Sim, tem. Mas decidiu que ia lidar com isso sem se casar, para que pudesse servir melhor ao Senhor, para que se pudesse consagrar melhor, para que pudesse ter mais tempo para o ministério, e já vamos lá. E, portanto, o dom de celibato pode ser isso. A meu ver é isso. É a pessoa escolher, a pessoa optar por, para servir ao Senhor, não se casar. Pronto. Ora bem, há pouco tempo nós estivemos um grupo da igreja, esteve numa palestra, numa exposição, dada por um jovem lá da igreja, que é o Duarte, que está muito envolvido com o grupo bíblico universitário, e ele deu uma palestra, fez uma exposição, inclusive é a contar uma experiência dele, porque ele recebeu um chamamento para ir evangelizar as pessoas do grupo LGBTQI+. E na universidade aproximou-se desses grupos, foi ao encontro dessas pessoas, participou em reuniões dessas pessoas, esteve numa sã convivência com eles e teve a oportunidade de falar acerca de Cristo, do Evangelho, foi bem aceito. Bom, isso seria um testemunho interessante, mas terá que ser o Duarte a dar e não eu. Mas ele tem uma palestra, uma exposição interessante. Se um dia o quiserem convidar, é bastante interessante e para os tempos que correm, muito atual e muito útil também. Agora, o Duarte é um jovem bastante dedicado ao Senhor, bastante consagrado, que se casou recentemente e que veio da Igreja Católica. Já tinha fé, quando era católico romano, foi para as Ilhas Faroé, lá teve contacto, foi recebido por uma família protestante e ele percebeu que precisava de redefinir algumas coisas, aprimorar algumas coisas na sua fé e fê-lo e consagrou-se mais ao Senhor.
e é um jovem que eu posso recomendar como um jovem que, de facto, segue a Deus e que procura honrar o nome do Senhor. E uma das coisas que ele diz, e que eu achei muito interessante nesta palestra, nesta exposição, é que nós, no meio protestante, no meio evangélico, nós damos pouca importância ao celibato. Nós não celebramos o celibato e que seria importante celebrarmos mais o celibato. Por vezes há até grupos de solteiros que se reúnem nas igrejas. Nós já tivemos isso em Oeiras há muitos anos, eu ainda não era pastor. E o que acontece é, muitas vezes, em vez de se procurar perceber qual é a bênção do celibato, em vez de celebrar o celibato biblicamente, esses solteiros que estão no grupo de solteiros procuram encontrar alguém com quem deixar de ser solteiro, não é? E não é esse o objetivo. E, portanto, aqui também há um ensinamento para nós. Saber celebrar a bênção do celibato. O celibato é também uma bênção para quem recebeu esse chamamento. E nós precisamos de olhar para ele não como uma fatalidade, não como algo que, olha, tem que ser assim porque não pode ser de outra maneira, mas como uma bênção da parte de Deus. Bom, agora, como em todas as situações, ou em quase todas as situações, há vantagens e desvantagens. E, portanto, também há vantagens e desvantagens no casamento e no celibato. E eu gostava de refletir agora com os irmãos sobre algumas das vantagens do casamento e de algumas das vantagens do celibato. Portanto, refletir sobre estes dois aspectos, está bem? Bom, então em relação às vantagens do casamento, eu estou a ver que muitas das pessoas que estão aqui são casadas, pelo que eu consigo compreender, e, portanto, já experimentaram estas vantagens do casamento e continuam a experimentar. Há vantagens claras no casamento, não é? No casamento cristão, no casamento vivido de acordo com aquilo que o Senhor nos diz que deve acontecer. Portanto, uma vantagem óbvia e inicial é de que há amor, há companheirismo, é uma amizade profunda, há vida em comum, não estamos sozinhos, portanto, temos uma melhor amiga, um melhor amigo, consoante o caso, com quem contar e vivemos essa vida em conjunto, que é uma grande vantagem. Depois existe também uma outra vantagem, que está no versículo 9, que torna-se menos difícil resistir à tensão e tentação sexual. Não é que, isto é importante, aqueles que estão solteiros ouvirem, não é que deixemos de ter tensão e tentação sexual. O casamento não elimina por completo isso. Continua a existir a tensão e a tentação sexual. Mas é mais fácil resistir, não é? Obviamente. É como diz o apóstolo Paulo no versículo 9. É melhor casar do que abrasar. Isto na versão João Ferreira de Almeida, e inclusive tornou-se um brocardo, não é? Um ditado que é dito no meio evangélico com frequência. É melhor casar do que abrasar. Não é? Aqui o versículo 9 diz, nesta versão em português contemporâneo, mas se não sentem forças para isso, ou seja, para permanecerem solteiros, casem-se. É melhor casar-se do que arder em desejo. Estas são as vantagens do casamento. Há algumas, certamente há mais, mas temos que abreviar o tempo. E as vantagens do celibato? Quais são as vantagens que o celibato tem? Bom, vamos ver aqui o versículo 32, que nos diz o seguinte: eu gostaria que não tivessem preocupações. O que não é casado preocupa-se com as coisas do Senhor e em fazer o que lhe agrada. O que é casado preocupa-se com as coisas do mundo e como agradar a sua mulher. Deste modo anda dividido. Não é? Ora bem, então quais são as vantagens de quem tem esta bênção do celibato e vive de acordo com esta bênção? Podemos mudar de slide. Não é? As vantagens estão aí.
Portanto, há uma possibilidade de maior consagração ao Senhor e de viver mais intensamente aquela que é a vida cristã, a aventura cristã. Vamos ver. Naquela época, provavelmente, o casamento implicava a existência de filhos. Não é? Hoje em dia também é normal, ou em regra, isso acontece, mas não é absolutamente obrigatório. Bom, eu vou contar um bocadinho do meu testemunho, não é? Que é o seguinte. Aqui o apóstolo Paulo diz assim, bom, quem está casado preocupa-se em agradar a sua mulher. Quem não está casado preocupa-se em agradar o Senhor. A questão é, ele não está a dizer que quem é casado já não se preocupa em agradar o Senhor. Não é isso que ele está a dizer. Claro que um cristão casado continua a preocupar-se em agradar o Senhor. A questão é que tem que agradar também ao cônjuge, não é? Portanto, tem que agradar ao Senhor e agradar ao cônjuge. Como diz o texto, anda dividido em certo sentido, não é? E na minha experiência, posso compartilhar com os irmãos, quando eu casei com a Bia, depois fomos para Angola, vivemos 5 anos em Angola, eu nunca senti nenhuma limitação ministerial por estar casado. Muito pelo contrário. Não é? Nós complementamos-nos, a Bia tem dons que eu não tenho, por exemplo, ela consegue trabalhar com as crianças de uma forma que eu não consigo, pronto, e portanto complementamos-nos muito bem. Em termos ministeriais foi muito positivo. Eu não senti aquilo que o apóstolo Paulo diz aqui. Não é? Bom, claro que a questão de chegar a horas aos sítios passa a ser mais complicado, não é? Temos que ter alguns espelhos em casa, bem distribuídos. Mas pronto, nunca senti limitações ministeriais. Pelo contrário, como disse. Agora, a partir do momento em que tivemos filhos, as coisas mudaram. Os filhos condicionam por completo a nossa agenda, não é? E torna-se mais difícil termos o tempo totalmente livre, totalmente disponível para o ministério. Portanto, é muito bom, é uma grande bênção, é uma grande alegria ter filhos, dá muito trabalho também e a nossa agenda fica completamente condicionada. E, claro, isso tem repercussões no ministério e no tempo que temos disponível para servir ao Senhor. Portanto, uma vantagem de estar não casado, de ser celibatário, é não ter estas limitações ministeriais, ter uma agenda livre, poder dedicar mais tempo ao Senhor. Por outro lado, é a questão da aventura cristã. Não é? Eu, quando penso na vida cristã, eu não penso, e certamente os irmãos acompanhar-me-ão nesta visão, não penso em algo enfadonho, em algo aborrecido, agora tenho que ser uma pessoa muito certinha, que não pode passar a linha, e a minha vida deixou de ter prazer, a minha vida deixou de ter sabor. Nada disso. A vida cristã é uma grande aventura. Viver para o Senhor neste mundo é algo extraordinário e é uma aventura. E quando penso na aventura que é a vida cristã, eu concretamente penso mesmo nas missões transculturais, em ir para fora. Nós vivemos 5 anos em Angola, estivemos em Moçambique também uns meses e pensávamos na altura em ir viver para Moçambique para ser missionários lá. Enfim, sei que a vida cristã é uma aventura, seja noutro país, seja aqui em Portugal, é uma aventura. Mas eu, quando penso nessa aventura, penso nesta questão, e é um exemplo das missões, de viver num país onde a igreja seja uma igreja perseguida. E é claro que ter filhos, ter esposa, num contexto assim, nos condiciona muito. Eu tenho aqui uma frase de um autor, que é o Lightfoot, que ele diz assim: um homem que é um herói em si próprio torna-se um cobarde quando pensa na sua esposa viúva e nos seus filhos órfãos. E, portanto, eu concordo com esta frase.
quando nós temos esposa ou esposo, quando temos filhos, ficamos condicionados, não é? Temos receios que, se não os tivéssemos, ou seja, esposa e filhos, não teríamos. Andávamos mais soltos, mais livres. E, portanto, há esta vantagem para quem é celibatário: poder viver a aventura cristã de modo mais intenso. E a vida, que é vivida como uma aventura, é uma vida cheia de prazer, é uma vida cheia de gosto. Portanto, há que celebrar este aspecto para quem é celibatário também. Bom, para terminar, as vantagens do celibato. Há uma vantagem também que é bastante fácil de aceitar, penso eu, que é: temos menos responsabilidades, temos mais liberdade e temos mais autonomia. Podemos pensar em nós próprios. Quando somos casados, não podemos pensar só em nós quando organizamos a nossa vida. Temos que pensar no outro, no cônjuge, temos que pensar nos filhos, temos que pensar no todo. Isto não pensando apenas nas questões do ministério, não é? Estou a falar na vida do dia a dia. Quando não somos casados, não estamos condicionados por isso e, portanto, há menos responsabilidades, há maior liberdade e há mais autonomia de vivermos como queremos, não é? E é nesse sentido que o apóstolo Paulo diz aqui, no versículo 28, mas se te casares não fazes mal nenhum. E se uma mulher solteira se casar, também não faz mal nenhum. Agora reparem, simplesmente ficam sujeitos às dificuldades da vida de casados. E a vida de casado é uma vida boa, mas nem sempre tudo é feliz. Às vezes há tensões, às vezes há discussões, esta é a realidade. Às vezes temos que abdicar de muita coisa que, se não tivéssemos casados, não teríamos. E, portanto, quem não está casado não tem este tipo de coisas na sua vida. Não tem que abdicar destas coisas e não fica sujeito a estas tensões. E acho que é acerca disso que o apóstolo Paulo fala também. Portanto, temos aqui as vantagens do celibato. Uma possibilidade de maior consagração ao Senhor, a possibilidade de viver mais intensamente aquela que é a aventura cristã, que é uma coisa extraordinária, e menos responsabilidades, maior liberdade e mais autonomia. Para terminarmos, gostava de colocar uma última questão. Podemos mudar de slide, que é esta. E se eu quero casar, se eu quiser casar, se eu entender que não tenho este dom de celibato, mas ainda não tiver aparecido ninguém? O que acontece se eu quero casar, mas ainda não apareceu ninguém? Bom, esta questão é muito relevante e eu queria deixar duas considerações em relação a isto. E a primeira seria: não casar apressadamente só porque se deseja casar. Muito cuidado. Não senti isso na pele, graças a Deus e pela graça de Deus, mas conheço pessoas que se casaram porque, lá está, mais vale casar do que abrasar, já não queriam estar mais naquele estado e, portanto, o processo não foi tão demorado quanto devia ter sido, foi uma coisa rápida e depois correu mal. Correu mal, foi um motivo de grande sofrimento, um motivo de dor, houve um divórcio, não é? E há uma ilustração também interessante que diz que quando nós casamos tornamos-nos uma só pessoa, é o que a Bíblia diz, não é? E portanto depois o divórcio é uma espécie de um rasgar de carnes e isso dói, não é? E portanto, se a pessoa se casa apressadamente e depois corre esse risco de haver um divórcio, na realidade a pessoa volta ao estado inicial, ou seja, volta ao estado de solteiro. A questão é que, para além de voltar ao estado de solteiro, volta ao estado de solteiro, mas com muitas feridas internas. E isso é terrível. Portanto, é importante que nós tenhamos isto em consideração. Não vale a pena casar apressadamente
só porque se quer casar. É importante orar, é importante buscar o Senhor e perceber que muitas vezes não vale a pena casar por causa das consequências que vai trazer essa situação, só porque se quer mudar de estado. E, portanto, a segunda e última recomendação que queria fazer é, enquanto a pessoa não aparece, é importante saber esperar e ir usufruindo das vantagens de estar solteiro. Porque, como vimos, há vantagens, vantagens efetivas, vantagens tão grandes como as vantagens de estar casado. Estar casado é bom? Sim, é muito bom. Mas tem vantagens e desvantagens. E estar solteiro, ser celibatário, também pode ser muito bom. Tem grandes vantagens que o estar casado não tem. Portanto, há que saber aprender a olhar para essas vantagens e encontrar contentamento interior nessas vantagens. E esse era o desafio que eu queria deixar para terminar a reflexão desta manhã. O desafio é este. Nós, quer estejamos casados, quer estejamos solteiros, neste sentido mais amplo daquilo que a palavra solteiro pode significar em termos bíblicos, devemos aprender a sentir contentamento nas vantagens da situação em que Deus nos tem. Há motivos para contentamento interior, numa situação e na outra situação. Vamos beneficiar desse contentamento interior. Ali está Filipenses 4:13, que diz: tudo posso naquele que me fortalece, aplica-se muito bem a esta realidade. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém.